Atos 8, 26. Estamos prontos? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como eu poderia entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amado Espírito, leva o nosso entendimento cativo à sua obediência. Senhor, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, porque nós queremos apenas que o Senhor reine nesse ambiente. Nós queremos apenas, ó Deus, que a sua luz brilhe. Senhor, eu me coloco como vaso, como instrumento apenas, porque a mensagem ela é sua, eu sou apenas o vaso. Senhor, trata conosco, nos ensine a caminhar. Espírito Santo, libera anjos, Senhor Jesus, de guerra, de batalha para esse ambiente. Nós declaramos, ó Deus, esse lugar cheio da sua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar quebrantando corações, que o Senhor possa, ó Deus, estar aquecendo corações, trazendo, ó Deus, um desejo, trazendo, ó Deus, uma entrega, trazendo, ó Deus, uma vida no Senhor. Espírito Santo, nos conduza. Espírito Santo, nos conduza. Nós somos plenamente dependentes do Senhor. A igreja diga amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Podei-vos assentar. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre Filipe e o eunuco. Repita comigo: Filipe e o eunuco. Então nós vamos falar quem era Filipe. Filipe, ele era um dos diáconos que foi consagrado pelos apóstolos. E foi consagrado porque a igreja cresceu muito e os apóstolos precisavam de se dedicar à oração, à leitura da palavra. Então, a organização da igreja, o Senhor deu direcionamento para que se levantasse diáconos para cuidar das viúvas, para cuidar da necessidade da igreja. E Filipe foi um desses homens que foi levantado. E fala que
estava muito cheio, estava muito bombando o evangelho em Jerusalém. Estava cheio do povo aceitando Jesus, estavam confortáveis junto com os apóstolos. E de repente veio uma grande perseguição. Repita comigo, perseguição. E o que a perseguição fez? Espalhou, distribuiu os mensageiros do Senhor para as regiões vizinhas. E Filipe chegou em Samaria. Chegando em Samaria, ele começou a pregar, a ser usado com poder, com graça do Senhor em sinais e maravilhas. E fala que muitas pessoas aceitavam a Jesus e se comprometiam com Jesus. E ele estava naquele ministério cheio de gente bombando. Apareceu um anjo para ele. Falou: Filipe, volte. Vá para o deserto. Imagine, irmãos, estava cheio de muita glória, de muito poder ali. E o que aconteceu? O anjo falou com ele: está na hora de você sair. Vai para o deserto. Imagine você está vivendo a melhor época do seu ministério. E Deus fala assim: vai para o deserto. Está na hora de ir para o deserto. E foi assim com esse homem. E ele foi em obediência, ele foi para o deserto. Chegando, caminhando no deserto, ele viu um carro com um homem lendo um pergaminho. Que na igreja primitiva não existia papéis, bíblias, eram pergaminhos grandes. E não eram todas as pessoas que tinham esse pergaminho. Tinham que ser pessoas abastadas. E ele estava lendo uma porção desse pergaminho. E o Espírito, veja bem, o anjo o convoca, ele obedece, o Espírito chega para ele e fala: aproxima-te deste carro. Mas quem era esse homem que estava nesse carro? A palavra também ela nos dá direcionamento, fala que era um etíope, descendente da África, eunuco, um homem que era castrado. E fala que esse homem era um alto oficial de Candace. Candace não era o nome da rainha, era um título dado às rainhas mães que regiam junto com o rei. Então, esse eunuco, ele era um representante, o superintendente do tesouro daquele reino. Então nós vemos que esse homem era muito importante. Nós vemos aqui outra coisa maravilhosa, tem vários ensinamentos. Querido, o Senhor, Ele tem os seus planos para cada um de nós. Não há ninguém fora dos planos de Deus. Talvez você ache que você não tem talento, que você não tem chamado, mas eu quero te dizer que você tem talento, você só precisa descobrir o seu lugar certo de funcionamento. Porque às vezes você ouviu falar que você não tem talento para nada. Eu quero te dizer que o Senhor te fez com talento. Você tem talento. E aqui nós vemos que Filipe, ele é retirado de uma multidão para pregar para um homem. Para um homem. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem. Não foi porque você não tinha nada para fazer, porque eu garanto que tinha. Tinha lugares para você poder visitar, você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo N coisas. Mas o Espírito te atraiu por amor a esse ambiente. E você está aqui por propósitos. E o Senhor leva Filipe a pregar para aquele oficial. Nossa, você vai ver o mistério, que coisa linda. E Filipe, ele se aproxima do carro e acompanha-o e vai conversando com ele. E ele pergunta: você está compreendendo o que você está lendo? Aí ele vai e responde: como eu poderia entender se não tem ninguém que me explique? E Filipe continuou conversando com ele. Então ele falou assim: sobe aqui no carro. Sobe no carro. E Filipe sobe no carro e ele começa a falar a escritura. Da onde ele estava, ele começou a pregar da onde ele estava. E ele onde estava era, só um minuto aqui, a folha.
foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. E ele ainda, eunuco, fala assim, olha, de quem que ele está falando? Dele mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? E nós vemos aqui, ele começa a falar sobre Jesus. Aí ele vai para o eunuco e começa a conversar com o eunuco. Ele fala assim, ó, sabe quem que é esse servo sofredor? A história desse servo sofredor. E Filipe, ele tinha tanto compromisso com a mensagem, que ele brilhava, ele deixava, através do seu rosto, através dos seus olhos, através do seu corpo, através da sua voz, ele deixava que a luz, que a paixão por Senhor fosse liberada. Ele fala, sabe quem que ele é, esse servo sofredor? Esse servo sofredor é Jesus. Jesus, o homem, o Cristo Messias esperado pela nação. É Deus de poder, e é Ele que nós esperamos, aleluia. Ele é o Messias, querido. E ele vai falando, olha, esse Messias, ele veio à terra, através do Espírito Santo engravidou Maria, uma virgem. E essa virgem, ela concebeu e deu à luz a Jesus, e colocou o nome dele de Jesus. E esse menino crescia em graça, era um varão que crescia em entendimento. E na idade do propósito, ele começou a trazer a mensagem do reino. E ele começou a trazer a mensagem do reino, e o reino incomodou a muitas pessoas. Os sacerdotes ficaram incomodados, porque não era esse Jesus que eles esperavam, um servo sofredor. Eles esperavam, era um guerreiro que destituiria Roma. Não era ele que eles esperavam. Mas ele começou a pregar, e ao começar a pregar, as pessoas começaram a crer. Ele fazia sinais e maravilhas. Ele tocava no morto, o morto ressuscitava. Uma mulher de fluxo de sangue tocava no seu manto, e aquela mulher era curada. Uma criança, ela caía desmaiada, e ele chega, ele ora para a criança. Ele fez sinais e maravilhas. Mas aquele povo não ficou satisfeito. Por que ele não ficou satisfeito? Porque Jesus começou a falar: o Pai, eu vim porque o Pai me enviou. Ele começou a apresentar um Deus poderoso como sendo um pai que teria muitos filhos. Não um pai cheio de erros. Mesmo nós tentando fazer o que é mais certo para os nossos filhos, nós erramos. Então quando eu falo pai, eu falo um pai que não erra. E ele fala, esse pai, ele quer mais filhos sentados à mesa. E ele começa a falar, olha, eu vim na terra para fazer a vontade do Pai, e não a minha vontade. Eu vim na terra para pregar que o Pai quer ter mais filhos. Só que o pecado, o nosso pecado, nos separava de Deus. Nos separávamos dessa paternidade. E os sacerdotes ficaram irados. Eles não ficaram irados pelos milagres. Eles ficaram irados porque ele falava que aqueles eram filhos de Deus, que Deus era Pai. E aqueles homens começaram a se levantar para preparar a morte e o assassinato de Jesus. E fala que aqueles homens pegaram Jesus e mataram Jesus. E Jesus, ele morreu de uma forma para aquela sociedade maldita. Imagine os discípulos de Jesus escondendo-se, com medo de morrer. E eles escondiam e falavam assim: o nosso rei que a gente esperava, o que aconteceu? Ele morreu. E eles começaram a ficar envergonhados. Querido, enquanto aqui na terra os discípulos estavam envergonhados, não entendendo nada. Porque você já prestou atenção, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente acha, a gente começa a duvidar de Deus, a não entender nada.
a falar: nossa, Deus não está comigo, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Enquanto aqui e os outros estavam festejando: o rei dos judeus morreu, o rei dos judeus morreu. E os outros choravam por esse rei que eles esperavam e que também morreu. Mas eu quero te dizer, enquanto na terra estava isso, ele desceu nas regiões de cativeiro, ele levou o evangelho, ele morreu, e ele foi para a região de cativeiro, ele pregou aos cativos, e ele levou, tirou do cativeiro aqueles que ali estavam. E fala a palavra de Deus que ele estava morto fisicamente, mas ele já estava em outras regiões falando do evangelho, da vitória do Pai, da vitória do Filho. E eu quero te dizer, queridos, que a terra estremeceu, que o mesmo que o Espírito, ele trouxe a vida a Jesus à terra. E eu quero, o que é isso? Vocês escutaram? Glória a Deus. E o mesmo Espírito que trouxe Jesus à vida é o mesmo Espírito que habita em você e traz vida para você. Não sei qual a situação que você está passando, de dificuldade e tristeza, mas o mesmo Espírito, ele habita em você, ele mora em você. E o Espírito trouxe a vida a Jesus. E quando trouxe a vida a Jesus, imagine, Jesus ele veio, ele falou: olha, é preciso que eu vá, porque eu vou, porque vai vir o Espírito Santo, que é o Consolador, para vocês. Então chegou aquele dia de Jesus subir. Os discípulos que ali estavam olhavam Jesus subindo, mas lá nos céus, Apocalipse fala o que aconteceu. Salmo 24 também fala o que aconteceu com a entrada do rei triunfante. Nós temos o profeta falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque ele veio, o rei da glória, ele veio, oh aleluia. Esse salmo, ele foi escrito para de exaltação a Jesus. Levantai, ó portas, porque era costume, quando um rei ganhava uma guerra, era cantado, era falado: levantai, ó portas, as vossas, levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Então nos céus aconteceu isso. E isso tudo eu imagino Filipe, ele pregando para o eunuco. Isso tudo que eu estou falando, ele foi explicando. Ele passou pelos profetas, ele passou por Jesus, ele passou por sua morte, ele falou do seu senhorio, ele falou da sua exaltação, aí ele fala do seu senhorio. E aqui nós voltamos aqui nessa mensagem do senhorio. O eunuco, ele foi para Jerusalém adorar, e ele estava voltando da sua adoração. Só que ele estava voltando da sua adoração, mas ele não entendia o que ele estava adorando. Ele não entendia quem era que ele estava adorando. Querido, quantas vezes você às vezes entra numa igreja, você não entende quem é que está sendo adorado. Você entra para um culto, não entende que aquele grande Senhor, maravilhoso, poderoso, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. E às vezes nós não compreendemos, nós fazemos ajuntamentos, mas não entendemos quem é o Senhor. Às vezes nós não submetemos a esse Senhor, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. É uma geração que acha tanta coisa, só não lê Bíblia, mas acha muita coisa, mas Bíblia não lê. Porque Jesus, ele não achava, ele falava: eu vim fazer a vontade do Pai. Ele não achava, ele sabia a vontade do Pai. Nós temos também que entender que eu não tenho que achar nada, eu tenho que vir fazer a vontade do Pai. Eu não posso entrar no estabelecimento de ajuntamento e não entender o que é adoração, porque eu sou adoração.
Ah, pastora, mas eu estou preocupado com isso, é aquilo, a minha vida está isso, a minha vida está aquilo, a minha vida está aquilo. Faça como o salmista. Olhe para o alto, da onde vem o seu socorro. O seu socorro vem de Deus. Enquanto você está olhando para baixo, está olhando para a terra, você olha para as suas impossibilidades e para os seus limites. Quando você olha para o alto, você olha para aquele que é o rei das impossibilidades, que é o Senhor dos senhores. Aleluia. Então, quando o eunuco, ele ouve essa mensagem, imagine, eles caminhando naquele passo lento do carro de boi, do carro dele, e ele ouvindo, e o coração dele incendiando, e ele vai ouvindo o evangelho, e o coração dele pegando fogo. O evangelho que o seu coração não pega fogo, ainda não é o evangelho pleno, total, integral, porque a mensagem, ela precisa te pegar por dentro e te queimar, e esse queimar trazer transformação para a sua vida. E aquele homem ficou com o coração incendiado, queimando. Ele vai e fala: ó, ali tem água, o que me impede de ser batizado? A palavra de Deus não fala que que o Filipe passou um questionário para ele. Ah, você é isso, você faz isso, você faz aquilo, você é isso, você é aquilo, você... Não. Ele perguntou e falou: o que me impede de ser batizado? Aí ele vai e responde: nada. Repita comigo: nada. E ele fala: se tu crês que Jesus Cristo, Ele é Deus, nada te impede de ser batizado. Diga glória a Deus, aleluia. Celebre a Ele com as suas palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: nada. Quando ele ouve, ele fala: nada te impede de batizar. Ele fala assim: para o carro. Para o carro. E aqui eu quero te desafiar. Aonde que o seu carro precisa parar, tem que ter água. E as águas do Espírito. Às vezes é necessário que você fale: para tudo, porque eu preciso aprender desse Jesus. Eu preciso mergulhar nas águas desse Jesus. Eu preciso ser cheio da presença de Jesus. Às vezes a correria da sua vida, você passa por lugares cheios de mananciais, e você não consegue parar e celebrar, porque a dor, a perda, a tristeza, a angústia, o choro, ele está tão grande que você não consegue entender dos mananciais. Mas parar, é você que precisa decidir. E ele fala: para. O eunuco que fala: pare o carro, é eu que quero. Não é Filipe, é o eunuco. Ele fala: para, porque eu quero me batizar. Eu não sei a sua situação hoje. Não sei quanto tempo você tem de igreja. Se você ainda não resolveu passar pelas águas, você fala: não, eu quero sentir um tanto de coisa, eu quero sentir isso, eu quero sentir aquilo. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Apruma o seu peito, para o seu carro, para o seu carro, e experimente obedecer a palavra. O que te impede de ser batizado? Se tu crê que Jesus Cristo, Ele é Senhor e Ele é Salvador. E fala que aquele homem, ele foi batizado. E fala que o Espírito pegou Filipe de maneira sobrenatural, e ele foi pregar em outras cidades até chegar a Cesareia. Nós vemos aqui na vida de Filipe a liberdade do Espírito assoprando na onde ele queria que Filipe fosse. Prega em Samaria, faz um povo, leva a mensagem eles já têm. Prega para o eunuco, porque o eunuco, ele entendeu a mensagem, e ele leva a mensagem revelada de quem era Jesus, o Cristo, o Messias esperado. A mensagem de Jesus não pode ser só uma história. Não pode ser só uma história. Porque se
for apenas uma história, o nosso evangelho é muito pequeno. Porque essa história, ela precisa ser impregnada dentro de nós. E ela precisa fluir para outros lugares. E aquele homem, ele leva a mensagem revelada e evangeliza o seu país. Ele era um homem poderoso e um homem que levava a mensagem. Quem é você? Você é o embaixador. Você é a carta viva que Deus escreveu com o seu amor para trazer a mensagem do evangelho. Declara aleluia, glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o louvor. Levante a sua mão direita e comece a celebrar a Ele. Fale que Ele é Deus, fale que Ele é Senhor, fale que Ele é Salvador. Oh Espírito Santo, flua com a sua graça, flua com o seu poder. Oh, aleluia. Fala, Senhor, eu quero brilhar. Você é essa mensagem. Você é essa mensagem. Você é essa mensagem. Fala, eu não sei falar direito. Eu não sei o que dizer. A palavra do Senhor fala assim: abra a tua boca e te encherei. Você é escolhido, escolhida do Senhor. Oh Espírito Santo, porque quando o Senhor fala, a minha vida se transforma. Celebrado é o seu nome nesta noite. Ele venceu. Aleluia, vamos. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos pra sempre. Pra sempre. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por amor a mim, por amor a você. O Pai deu o seu melhor, que é o Filho Jesus. O Pai
Ele queria aumentar filhos à mesa. E para aumentar filho à mesa, o nosso pecado nos separava dele. E quando Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, o justo no lugar de injustos, um santo no lugar de pecadores. No seu sofrimento, colocam nele uma cruz que não era dele. Ele morre de uma morte que não era dele, mas era uma morte para mim e para você. E lá na cruz ele se separa do Pai. Ele experimenta a morte espiritual separado do Pai. E a sua alma se angustiou. Mas ele não parou na dor, ele não parou na angústia. Porque ele sabia do propósito, ele sabia da promessa. Ele sabia que viria muitos filhos para a casa do Pai. Ele sabia da minha história, da sua história, que Satanás ia tentar nos matar, nos destruir. Mas ele morreu para que nós venhamos para que nós possamos ter vida e vida eterna. Para que na sua morte nós vivêssemos. Ele não parou na dor, ele olhou para o propósito do Pai. É o desafio para mim e para você olhar o propósito do Pai e não parar na dor. Ei. Confiar no milagre, confiar no propósito e obedecer. Amado Espírito, Rabaxeri Andaralabassori Andererererererere. Cantamos a Yeshua, o Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Foi por mim e por Nada você. vencerá teu grande Foi por mim e por amor. você. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre. Ele vive, ressuscitou, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Aquele eunuco, depois que ele aceitou, ele pediu para passar pelas águas. A vida dele nunca mais foi igual. Aquele homem, quando ele passou para as águas, ele estava declarando que eu quero honrar o sacrifício feito na cruz. Eu quero viver para Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu quero selar, eu quero declarar para o mundo que eu sou nova criatura. Eu quero declarar para o mundo: estou cheio de defeito, cheio de coisa para consertar. Mas uma coisa eu sei: eu me coloquei nas mãos do oleiro para ele me consertar. E todos nós aqui estamos na mão do oleiro. Não tem ninguém perfeito. Nós estamos em caminho da glória. Perfeito é quando chegar lá. Enquanto aqui um ajuda o outro, um levanta o outro, e nós vamos vencendo. E nessa noite de festa,
Nós seremos os irmãos que irão passar pelas águas. Vem aqui na frente, por favor. Celebre pela vida deles. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Aqui nós temos homens e mulheres que entenderam e desejaram passar pelas águas. Homens e mulheres que entenderam que não tem ninguém perfeito, que às vezes fica falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Quem trata com a gente é o Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem fala, não faça, não pode, eu deixo de fazer por um tempo, mas depois eu faço tudo escondido. Mas quando o Espírito começa a tratar comigo, dia após dia, não volto mais atrás, porque foi o Espírito que tratou no meu coração. Aqui tem homens e mulheres que entenderam o que me impede de ser batizado. E eu quero te falar nessa noite o que te impede de ser batizado. O que te impede de declarar para o mundo visível e invisível que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Oh, xarabalabalabalabalabalabalabalabala. Se você ainda não se batizou, mas gostaria de se batizar, nós te batizamos nessa noite, se você quiser. Nós batizamos você nessa noite, se você quiser. Quem quiser tirar o sapato e falar assim, não, pastor, eu quero batizar. Você pode até falar assim, pastor, eu não tenho roupa, eu não tenho toalha, eu não tenho nada. Nós temos tudo arrumado para você. Roupa nós temos lá, toalha nós temos lá. Tá tudo arrumado para você se batizar. Se você quer se batizar nessa noite, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. O que te impede de ser batizado? O que impede de ser batizado? O que te impede? O que te impede? A palavra do Senhor fala assim: que você pode confiar nele para sua santificação. O que é santificação? Querido, o processo de santificação é dia após dia. Os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos medos, o Espírito que vai tratando, Ele vai nos ensinando. E tem mais alguém aqui nessa noite que gostaria de passar pelas águas? Tem mais alguém que fala, nossa, eu preciso decidir. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, eis que eu estou à porta batendo. Tá batendo, tá batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei e eu cearei contigo. É uma decisão particular. É uma decisão de você e Deus. Aí você vai pensar, nossa, mas o que os outros vão pensar de mim? A minha pergunta é, o que Jesus pensa de você? Se hoje fosse um dia de Jesus buscar a noiva e a igreja, o que Ele falaria sobre você? O que Ele falaria da sua história? Tem mais alguém? Tem mais alguém?
sua noite. Não deixa passar. Não deixa passar. A nossa vida é degraus em vida de fé. Eu aceito Jesus. Eu batizo, declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Você acha que aquele eunuco não tinha erros, não? Você não acha que aquele eunuco, ele precisava do Espírito para alinhar a vida? Tem mais um, tem mais um. Você acha que ele não precisava alinhar a vida? Eu só quero te dizer. Tem roupa de homem? Tem roupa de adolescente? Tem roupa de mulher? Tem roupa. Tem toalha? Tem. Que nós trouxemos toalha, trouxemos roupa, trouxemos tudo. Aí você vai e fala assim: que vida ruim de crente. Eu vou ter que tomar posição diante de crentes, vida ruim. Olha essa criatura aqui, se ela tem cara de vida ruim. Olha essas criaturas que estão perto de você, se tem cara de vida ruim. Eles não têm cara de vida ruim. Eles têm cara de homens e mulheres que servem, glorifiquem aquele que é. Com tanta fome, com tanta sede de ti, quero comer na tua mesa, quero comer na tua mesa. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem certeza? Tem certeza? Aleluia. Nós vamos orar então pelos irmãos que aqui estão. Deus separou esse dia lindo para vocês. E pode rir com alegria e falar aleluia. Porque, querido, na humanidade não é o homem que vai à busca de Deus. A palavra do Senhor fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos conquistou primeiro. Fala que nós somos atraídos por laço de amor para Ele. Gente, entende isso. O salmista fala: quem tem eu no céu além de ti, na terra quem eu ansei mais do que a sua presença. Ter Jesus é o maior presente que nós temos. Aleluia. Estenda as suas mãos para os batizandos aqui. Senhor, como igreja, nós oramos, ó Deus, por esses irmãos que estão tomando a decisão de passar pelas águas. Homens e mulheres que desejam tornar público a soberania de Jesus sobre a vida deles. Aleluia. Homens e mulheres que estão... Tem mais um, tem mais um. Celebre a Deus, tem mais um. Aleluia. Aleluia. Os pais estão ali, viu? Os pais concordaram, os pais sabem da decisão da criança, então fique em paz. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém para essa celebração tão linda? Aleluia. Tem gente que quer vir, mas está com vergonha e está com medo. Mas o Senhor está batendo na sua porta, lindeza. O Senhor está batendo na sua porta, linda, falando que o seu dia chegou. Mas é uma decisão. É uma decisão. O Senhor está falando com você. Mas enfim, Senhor, nós celebramos o Senhor. Nós celebramos o Senhor, porque não é favor nenhum aceitar o Senhor passar pelas águas. Aceitar o Senhor, abrir o nosso coração é uma honra, porque o Senhor nos amou primeiro. Entrar para o reino, testemunhar o reino, ser embaixador de outro país aqui na terra, é uma honra. É uma honra. Então, Senhor, nessa noite, aqui estão os irmãos que estão declarando esse amor, essa paixão por Jesus, Senhor, e que o Senhor possa estar trazendo para eles uma experiência sobrenatural. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, uma experiência com a tua presença, para a glória, para a sua glória. Louve a Deus com as suas palmas, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Camisa deles é bonita, não é, gente? Camisa deles estão lindas. Aleluia.